Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. E enquanto professora de geografia de vocês, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês e também sanar principalmente as dificuldades de entender alguns conceitos. Para isso, vocês tinham na semana passada duas questões para fazer da página 88. Essas duas questões vocês eram para fazer, certo? No caderno de vocês. Na página 88, a questão 1, ela falava o seguinte: a que grupo, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, pertencem os países que possuem as maiores taxas de alfabetização do mundo? Primeiro, antes de entendermos a questão, precisamos saber alguns conceitos. Primeiro, o que é uma nação desenvolvida e o que é uma nação subdesenvolvida? A definição, então, de países desenvolvidos são países com alto nível de industrialização e elevado IDH, enquanto que os países subdesenvolvidos têm um baixo IDH, têm pouca industrialização, têm baixo padrão de vida ou moderado padrão de vida. E também as nações subdesenvolvidas são nações com grande desigualdade social. Em contrapartida, que as nações desenvolvidas, além de alto nível de industrialização e desenvolvimento, possuem também maior grau de escolaridade, maior renda e maior expectativa de vida e pouca desigualdade social. Isso tudo vai refletir também nas condições de vida. As nações desenvolvidas vão ter baixo desemprego, baixas taxas de mortalidade infantil, enquanto que as nações desenvolvidas vão ter subdesenvolvidas, as nações subdesenvolvidas então vão ter altas taxas de mortalidade infantil e também altas taxas de desemprego, altas taxas de analfabetismo e baixas condições de vida, enquanto que as nações desenvolvidas têm boas condições de vida, tá? E também poucos analfabetos, ok? Sem contar que a expectativa de vida das nações desenvolvidas é elevada, tá? E também o crescimento econômico também é elevado. Em contrapartida, as nações subdesenvolvidas, a expectativa de vida em grande parte dos países ainda é baixa e em algumas nações subdesenvolvidas, industrializadas, o padrão de vida então vem a ser melhor, a expectativa de vida vem a ser moderada também, tá? São nações que passam por uma transição demográfica que a gente fala em geografia. O que seria isso? O aumento do número de idosos, a redução do número de filhos e principalmente já uma redução na população economicamente ativa. Isso são comuns em nações da Europa, por exemplo, como a Itália, em que o número de pessoas com mais de 70 anos é elevado, o número de crianças é bem reduzido e a população economicamente ativa não é tão elevada, tá? Então, isso é uma preocupação em nações desenvolvidas, principalmente no que tange a redução do número de filhos por famílias e a falta de população economicamente ativa, seria jovens que estão em idade apta a trabalhar. É importante, então, que vocês consigam perceber que
As partes, então, de roxo escura são a população alfabetizada, as nações ricas. Quanto mais claro, significa que mais pobre a nação é. Isso com destaque, então, para o continente africano. É importante que vocês percebam que a expectativa de vida, então, em grande parte das nações africanas, ela também é baixa. Por quê? Porque existem pessoas que têm menos de $1 por dia para viver. Isso, então, alguns países, com exceção da África do Sul, de Madagascar, da República Democrática do Congo, tá? E algumas nações ao norte. Uma grande parte da parte central do continente, a parte que pega o deserto do Saara ou abaixo dele, se encontra então com uma expectativa de vida muito baixa. Tem algumas nações da África que as pessoas não vivem até 50 anos, tá? Isso também se deve às condições da renda, né? Quanto menos as pessoas têm para se alimentar, para as condições básicas, higiene, saúde, moradia, significa também que pior vai ser o nível de vida delas e menos elas vão viver. É importante que vocês observem a questão da renda, que eu falei também, né? Renda per capita em dólares, por pessoa em dólares, percebam, abaixo de R$1.000. Aqui não fala que é por mês, mas deve ser por mês, pelo que eu estava olhando no livro didático de vocês. Significa, então, pessoas que vivem em extrema miséria, ok? Alguns países não têm os dados disponíveis, como a parte da Groenlândia, por exemplo, como a Venezuela, certo? É importante que vocês fiquem atentos que, além do continente africano, nós temos também alguns dados de renda baixa no continente americano, certo? Então, nós temos aqui o Paraguai e nós temos também um país vizinho a nós, que é, então, a Bolívia, que a renda per capita dessas nações também é muito baixa. Atividade 2, então, vocês tinham que observar os piores, né? Os piores IDHs. Eu acredito que deu para observar, né? A partir desses mapas, onde estão os piores IDHs. Então, estão no continente africano. E junto com os piores IDHs, o que se leva em conta? Ok? Junto com o IDH se leva em conta a renda per capita, né? O grau de escolaridade e também a expectativa de vida. Esses 3 aspectos. Vocês têm tudo isso também desenhado, né, de uma forma bem ilustrativa, lá no livro didático de vocês, na página 89, se vocês puderem conferir, tá? A prof agradece e o conhecimento de vocês vai ficar maior também. Outra coisa bem importante, quando se fala em IDH, né, ele está concentrado nas partes mais claras, né? Então, quanto mais próximo, tá, a 1, significa que melhor é o IDH. Quanto mais distante de 1, quanto mais próximo de 0,
significa que pior é o IDH. Fica bem claro isso quando se faz a leitura do mapa, que tem a legenda, né? Até 0,499. Então, se vocês olharem esse valor, nós vamos pegar muitos países, né? Aqui nós vamos pegar Botsuana, Moçambique. Nós vamos pegar aqui a região do tigre africano, né? Que é essa parte, chifre africano, não tigre, chifre africano, que é essa parte pontuda aqui, que vai ser formado então por Etiópia, Somália, Eritreia e Djibouti, também, né? Com IDH de nem 5, né? Muito baixo, o índice de desenvolvimento humano. E essa parte aqui, ó, que a gente pega toda a parte que em geografia a gente diz a região subsaariana, que é toda a região que pega a faixa logo abaixo do Saara, que estão então os piores índices de pobreza do continente africano e do mundo também. Tá? Muito importante isso. O próximo mapa que eu vou pedir para vocês prestar atenção é esse mapa aqui. Esse mapa, ele fica lá na página 92, vocês do livro didático, e eu quero que a partir dele vocês desenvolvam então, né, essa semana ou semana que vem, ou melhor, essa semana, porque na outra semana vocês têm outra atividade, a questão 1, 2 e 3. E a questão 5 do livro didático, então, da página 92, tá? Para vocês fazerem uma leitura aí do mapa, fica bem claro, né? Quem que são os países representados de verde escuro, né? Representados no mapa pela letra A. São as nações, então, desenvolvidas. Quais são as nações representadas pela cor laranja, né? A partir disso tudo, vocês vão desenvolver a atividade, então, certo? 1, 2, 3 e 5, então, da página 92. Feito isso, na página de vocês, na página 100 do livro de vocês, vocês têm a definição, então, de países emergentes. Eu vou colocar de uma forma mais clara o que vem a ser essa definição, que depois vocês podem complementar com a leitura de vocês. Então, países emergentes não é uma definição exata, né? Mas são aquelas nações que têm crescimento econômico bem expressivo e são nações que não são consideradas nem ricas e não são nações extremamente pobres, mas estão em crescimento econômico. Também são chamados, então, de países em desenvolvimento. A partir, então, desses conceitos, vocês devem ter ouvido falar muito na televisão, né? Nesses últimos 2 meses, praticamente, de questão de nações ricas, de subsídios, enfim. E devem ter ouvido também falar o que seriam, ou ouvido falar de nações ou países emergentes. E já devem ter ouvido falar muito numas siglas, certo? Numa sigla chamada BRICS. Primeiro, eu vou ter que explicar quando que surgiu o termo e as nações que fazem parte. Primeiro, esse é um termo que surgiu
Então, em junho de 2001, então foi criado por Jim O'Neill. O que significa então BRICS? O B seria de Brasil, o R de Rússia, o I de Índia, o C de China e o S de África do Sul. Quando foi criado esse termo, não tinha o S de África do Sul, tá? A África do Sul só apareceu, então, em 2006, perdão, em 2011, tá? Esse acordo entre essas nações, né, é um acordo internacional entre essas nações e representa, então, mais de 40% da população mundial, mas também da metade da população que sofre com fome e miséria. Então, para vocês entenderem, Brasil todo mundo sabe, né, que é esse aqui. Esse aqui é a África do Sul, né? Aqui nós vamos ter, então, o desenho, né, que vocês estudaram, o símbolo do socialismo, né, que é a China. Aí aqui a Rússia, o norte, né, o país mais grande, mais extenso, né, do mundo, que fica localizado parte na Europa, parte na Ásia. E aqui a Índia, certo? Bem interessante. Eu pesquisei sobre a bandeira da Índia, né? O verde representa a fertilidade muito enaltecida pela religião, né, indiana, em torno do rio Ganges. E esse círculo que tem aqui, ele é na língua indiana, né? O Ashoka Chakra significa a roda da justiça. É bem interessante. Então, ele é um acordo, né, internacional muito importante e muito comentado, então, também nos meios de comunicação. E a partir disso vocês irão desenvolver uma atividade com esses conceitos, né? E vão tratar sobre a desigualdade social. Nessa atividade vocês usam a criatividade, pode ser charge, pode ser um jogo, pode ser uma paródia, pode ser uma poesia crítica, né? Eu coloquei várias sugestões para vocês no plano de aula. Se vocês tiverem dúvidas, é só chamar a professora pelo celular via WhatsApp, que a professora tira as dúvidas. Espero que vocês tenham entendido a matéria. Um abraço e até mais.